Olá, pessoal! Como vira e mexe, vocês enviam para mim alguns vídeos para que eu comente. Então, eu resolvi ah, acompanhar e reagir a alguns vídeos para explicando para vocês algumas técnicas que o pessoal da área de concursos ou da área de aprendizagem, de cursos que eu falo, enfim. Então, eu vou estar comentando. Estou aqui de cara lavada, trabalhei o dia inteiro, estou extremamente cansada, mas vamos lá. Já separei aqui. Quando vocês quiserem que eu comente ou reaja a algum vídeo, entra lá no Telegram, tá bom? No nosso Telegram, os links sempre estão aqui nas descrições. Coloca lá e me marca que eu vou separando e conforme a minha demanda aqui, eu vou comentando com vocês, tá bom? Então vamos compartilhar aqui a tela. E aí a gente vai reagir a esses vídeos. Vamos ver. Eu dei uma olhadinha por cima, confesso, tá bom? Mas na íntegra nós vamos ver juntos, vi só um pedacinho só, para ver se era interessante, tá reagindo, tá bom? E separei aqui para conversar com vocês. Vamos lá, então. Bom, Matheus, deixa eu ver o nome dele, com todo respeito, não fazendo desmerecimento, tá bom? Com todo respeito, estou conhecendo praticamente agora. Já ouvi falar brabo, alguma coisa assim, né? De alguns alunos meus que contratam os serviços dele, me parece ser um ótimo profissional, pelo menos dentro de vários que eu conheço e já não gosto tanto. Eu acho que, pelo menos o fato dele estar fazendo neurociência, eu já fico bastante contente. É importante começar a trazer ciência para vocês. Só quero explicar uma coisa para vocês que é muito importante. A neurociência, ela vai estudar todos os aspectos fisiológicos do cérebro. Especialistas em aprendizagens são psicopedagogos e neuropsicopedagogos. A gente aprende toda a ciência por trás da aprendizagem. É muito importante a gente explicar isso para vocês, para que não haja um desmerecimento e para que cada vez mais vocês tenham conhecimento. Apesar dele estar se formando como neurocientista, não significa que ele é especialista em aprendizagem, bom? Mas digo isso com respeito, defendendo a minha profissão, sem desmerecer toda a experiência que ele tem. Eu sempre falo para vocês a importância de respeitar os profissionais, combinado? Então vamos ouvir aqui o que ele fala. Sessões de estudo. Essa técnica faz com que eu tenha mais retenção do conteúdo, mais atenção e principalmente que eu tenha um ótimo material para ser revisado depois. Se essa é a sua primeira vez aqui, meu nome é Matheus Andrade, especialista em neurociência. Além disso, foi aprovado em 6 concursos públicos, 2 deles em primeiro lugar. E nesse canal, eu te ajudo a estudar de uma maneira... É muito importante falar para vocês que o fato de o profissional ter sido aprovado em um monte de concursos, e parabéns para o Matheus Andrade, não significa que você vai ser aprovado também. Isso é uma experiência específica dele. Os mentores são muito importantes para que vocês sejam influenciados, motivados a pegar aquilo que deu certo para ele e adaptar a sua individualidade, tá bom? Então, essa fala que vocês pegam muito, principalmente em concursos públicos, fui aprovado em 6 concursos, já sou servidor, fui aprovado em 12 concursos. Para você que está entrando na seara relacionado à neurociência, à psicopedagogia, à neuropsicopedagogia, vocês realmente estão querendo entender como que se forma a neurogênese ou como as sinapses se comunicam entre elas, então, já que você está começando a gostar desse conteúdo, então é importante você saber que o fato de o profissional ter sido aprovado em vários concursos, que isso há muitos anos existe em concurso público, a venda em relação a isso, pela experiência específica que eu tenho, vai ser uma motivadora para você. Vai ser legal para você ter um líder, para você ter alguém que você admira. Nas questões motivacionais, são sempre muito interessantes. Mas não significa que a pessoa que for aprovada em vários concursos, que isso vai acontecer com você. Até porque você que é veterano, você que está há um bom tempo estudando para concursos públicos, todos que você já seguiu, todos que você já se organizou, eu tenho certeza que uma boa parte de vocês não foi aprovado porque vocês compraram um curso de alguém que já é servidor e já foi aprovado, tá bom? Então vamos continuar. É o mais eficiente para realmente aprender o conteúdo e evoluir nos seus estudos. Bom, direto para o conteúdo, eu preciso só te explicar como é que eu criei, ou por que eu criei esse método. Eu estudo muito sobre aprendizagem, eu faço especialização em neurociência numa faculdade pública. E faculdade pública, basicamente, é
eles despejam lá o conteúdo e você que se vira. As aulas são online, a gente tem algumas aulas presenciais, mas boa parte delas são aulas online. E eu comecei a ter uma certa dificuldade, porque são muitos termos técnicos, a galera não se preocupa, né? Os professores em dar exemplo, enfim, você tem que se virar aí procurando material e tentando achar alguma. Isso que vocês têm que aprender, esse exemplo que ele dá, sensacional. Porque por mais que vocês comprem cursos, por mais que vocês estejam fazendo faculdade, seja o que for, a área que você está, sempre temos que agregar conhecimento, né? Temos que, de certo modo, sermos autodidatas, e isso é para tudo. Então, isso que ele comenta aqui é extremamente importante, tá? Prestem atenção. Uma maneira de aprender. E eu percebi, com toda a experiência que eu tenho sobre aprendizagem, que eu precisava sistematizar isso, e eu criei essa sequência de passos que fez com que eu tivesse muito mais retenção do conteúdo, e é isso que eu vou compartilhar com você. Então, como eu criei a técnica, eu vou dar um nome para ela, vou chamar. Olha que bem interessante, é como ele diz. A técnica que ele criou está o ajudando a reter melhor o conteúdo. Muito bem, parabéns. Ela de técnica garrado, que é uma técnica de fazer anotações, e garrado é uma expressão aqui do pessoal de Minas, né? Eu não sou mineiro, mas estou na divisa aqui na beiradinha, e a gente usa essa expressão quando está ali, estou muito ocupado hoje, você fala, pô, estou garrado aqui. Então é a maneira, e o interesse aqui é que você esteja agarrado nos estudos e além disso consiga reter esse conteúdo, que ele fique gravado na sua memória. Bom, o que você vai precisar para fazer essa técnica de anotações? Você vai precisar de folhas sulfites divididas ao meio, tá? Folhas sulfites divididas ao meio. Se você tiver, por exemplo, papel cartão tem uma gramatura maior do que a folha sulfite, é até melhor. É como se fosse aquelas fichas, né? Você vai procurar aí, se eu não me engano, o tamanho é papel A5. Você vai achar um papel A5, uma gramatura um pouquinho maior, é excelente, isso aqui vai poder. Então, é legal que ele não tenha pauta, tá? Que ele não tenha as linhas. Então, pode ser a folha sulfite. Isso que ele comentou é bem importante, porque quando vocês pegam cadernos com muitas páginas, com muitos espaços para escrever, vocês acabam ficando muito prolixos. Quando vocês limitam aonde vocês escrevem, vocês são obrigados a ter uma atenção mais focada e mais seletiva para que consigam colocar de modo sucinto, independente do tamanho, as suas considerações, as suas anotações. Lembra quando a gente fazia colinha, que a gente conseguia colocar um monte de coisa numa borrachinha? É mais ou menos isso para ver se você entende. Até aqui, beleza. Sulfite dividido ao meio, se divide, você vai ter 2 cartões, ou pode ser esse papel. Além disso, você vai precisar de um caderno de rascunho, tá? Pode ser caderno velho, que tem algumas folhas em branco, alguma matéria que você não utilizou, pode ser rascunho também, folhas avulsas que você tenha, às vezes você utilizou um lado e quer utilizar o outro, esse é mesmo para rascunho, também vai precisar, e além disso, canetinhas coloridas, tá? Pode ser caneta também, canetas coloridas. Existe um estudo científico publicado em 2019 que comprovou que quem anota com mais cores memoriza mais. Então, realmente, isso tem. É muito importante falar sobre isso, sobre cores, mas quando a gente fala sobre estilo de aprendizagem, está principalmente relacionado a quem é visual, né? Então, realmente, as cores ajudam muito a você selecionar melhor todo o conteúdo, tá bom? Mas também é muito importante que para as cores que você coloca, você não transforme num arco-íris. Porque, ó, raciocina comigo. Já pegou o material que você colocou um monte de cores? E esse monte de cores, apesar de estar todo bonito, de te trazer um conforto legal, porque saiu daquela coisa preto e branco, não significa que você trouxe uma lógica aonde você tenha que focar melhor. Lembrando também que colocar cores no seu material não significa que você vai memorizar. Significa que se você colocar um sentido para as cores, vai te ajudar a estar mais atento àquilo aonde é mais importante, para que você faça uma pré-leitura e consiga começar a organizar o seu material. Memorizar é uma outra coisa, tá bom? Foi testado e quem anotava colorido tinha melhor memorização do que quem anotava monocromático. Então, é legal utilizar, não precisa ser dessas aqui, tá? Quem anota monocromático, ele está querendo dizer, vamos supor que você está estudando lá, você tem um caderno, que daí você está só escrevendo com bique. Mas, gente, isso é mais para quem é visual, tá bom? Agora, não está relacionado a memorizar, tá? É muito importante falar sobre isso e reforçar sobre isso.
Tá? Estou mostrando alguns exemplos, pode ser somente caneta vermelha, azul e outras cores aí que você tem. Bom, essa técnica consiste em 4 etapas. Aqui eu sugiro que você coloque sentido para suas cores. Por exemplo, você pode usar o método semáforo, então, ao invés de você deixar num arco-íris, usando essa pesquisa que ele comentou, que eu até gostaria que vocês me dessem o link para eu dar uma olhada nessa pesquisa, eu gosto bastante, mas você mesmo pode jogar no chat GPT, colocar assim, traga para mim os links da pesquisa de onde fala que colocar bastante cores te ajuda a memorizar mais. Aí vai aparecer os links, e se você puder mandar para mim no Telegram e me marcar, eu vou gostar bastante de dar uma lida nisso daí, né? Nunca é demais aprender, né? Então, tudo agrega na vida da gente. Mas é preferível que você coloque um sentido nas suas cores. Transformar tudo no arco-íris não significa nada. Transformar tudo no arco-íris, você vai ter dificuldade de tirar aquilo que precisa para deixar mais sucinto, para facilitar as suas repetições nas leituras. E é muito importante você colocar um sentido. Por exemplo, vermelho, você pode colocar para quando você errar suas questões. Verde, você pode colocar um sentido de tudo aquilo que já caiu nas provas anteriores. E amarelinho, você pode colocar uma bolinha de amarelinho quando você estiver fazendo questões, você perceber que as coisas saem muito mais fora da letra de lei, que é quando cai uma súmula, que é quando cai algum conceito doutrinário, tá bom? Mas esse sentido é importante usando com o olhar da psicopedagogia, tá? Com muito respeito ao profissional, só estou reagindo ao vídeo dele, tá bom? São 4 etapas que você vai seguir para fazer essas anotações poderosas. Lembrando que, normalmente, eu utilizo isso em tópicos importantes, ou seja, não dá para fazer isso em todas as matérias, mas aquelas matérias que são mais relevantes aí na sua prova, matérias que o conteúdo serve de base para outras matérias, é muito legal fazer isso aqui, você vai ver o quanto você vai memorizar muito mais e vai aprender de fato muito mais. Pouquíssimas pessoas vão cumprir esses requisitos. Lembrando que para você memorizar muito mais, você precisa ter um estudo muito ativo, tá? Então, você está estudando, você faz aquela pré-leitura, você sinaliza aquilo que você acha que é importante, mas na hora de memorizar muito mais, depende muito da forma que você lê, da forma que você associa aquilo que se lê. Se você estiver no automatismo e não conseguir fazer uma associação mental e depois não se organizar com espaçamentos, não significa aquele espaçamento de Ebbinghaus ou da curva do esquecimento, mas se você não souber como se revisa, você não vai memorizar só pelo contexto de você separar aquilo que é mais importante e colocar cores, tá bom? Ou fazem isso no dia a dia e por isso que não se lembram de nada do que estão estudando. Então, segue isso aqui que é o poder. São 4 etapas. A primeira dela é durante a aula. Você pode estar assistindo uma aula, de repente você está assistindo uma aula online ou presencial, ou você pode estar também, por exemplo, lendo algum material escrito. Geralmente, quem vê videoaula é o pessoal que traz um resultado no estilo de aprendizagem auricular, tá? O auricular e até mesmo o visual é muito importante para você ganhar tempo sobre isso. Tem até um vídeo aqui que eu falo como usar as videoaulas para estudar. Quando você imprime a apostila, pode reparar aqui, ó, onde eu pausei, ele está anotando em cima da apostila. Bom, é muito legal isso, porque se você ficar acumulando cadernos, você vai ter dificuldade depois de revisar. Tá bom? Se você colocar um monte de caneta e um monte de cores aí, você vai ter muita dificuldade de priorizar, onde você tem que selecionar aquilo para você criar uma associação e facilitar depois nas revisões a evocação de conteúdo, tá bom? Então, é muito importante também a gente colocar nisso. Nem todo mundo é auricular e visual. Alguns são leitura escrita pode ir direto para PDFs, desde que não seja analfabeto funcional, não tenha dificuldade para interpretar textos, tá bom? Tá? Eu até fiz um vídeo sobre o material escrito, depois vou deixar aqui no card, é muito importante que você veja, existe uma superioridade em relação ao material escrito, depois você assiste lá, tem toda a fundamentação, mas não importa. Por mais que tenha toda a fundamentação no material escrito, não pode desrespeitar que algumas pessoas são mais auricular e visual, outras são leitura escrita. Por mais que o profissional traga todo o parâmetro do que é bom ter leitura escrita, não podemos desconsiderar
analfabetos funcionais, pessoas que têm transtorno de déficit de atenção, hiperativos ou ansiosos crônicos, que vão ter muita dificuldade na leitura. Lembrando que, quando você vai estudar um conteúdo novo, que você não tem uma pré-informação, você vai ter muita dificuldade para assimilar. Se você tiver um material muito didático, e você for leitura escrita, você teve uma boa base escolar, você não vai ter dificuldade de pegar um bom material escrito. Mas desconsiderar os outros aspectos sobre a aprendizagem é um pouquinho complicado, tá bom? Não sei como que é o material dele, respeitosamente comento isso dentro da minha profissão, tá? Mas é importante eu ir agregando novas informações, porque se eu não faço isso, vocês sempre vão se achar, de certo modo, incapazes, porque um profissional bom como esse, é um profissional bom, vamos respeitar, né? Ele. Mas não significa que ele é especialista em aprendizagem, é isso que eu quero dizer para vocês, tá bom? Não significa também que o material dele não é bom, mas você também precisa entender a individualidade e os contextos reais sobre a aprendizagem, tá bom? Se é videoaula ou se é material escrito, as minhas aulas, por exemplo, são videoaulas. O que você vai fazer? Durante esse processo, você vai seguir a etapa 1, que é o que eu chamo de seleção. O que é a seleção? É uma triagem, você vai estar ali assistindo a aula e vai estar anotando alguns tópicos importantes, coisas que chamaram. Prefiro que quando você estiver vendo videoaulas, ao invés de ficar anotando os tópicos importantes, que vai ter dificuldade, principalmente você que tem dificuldades em determinadas matérias, é muito mais interessante se ele no material dele lá, no site, né, eu acho, que ele oferece as videoaulas, e os meus próprios alunos que vêm com o material dele para eu poder orientá-los a como estudar. Olha, acabei de ver ali um potinho da Nivea. Tá bem hidratada essa pele, hein, moço? Tá. Então vamos voltar aqui. Que você imprima o próprio material dele, tá bom? Porque quando você estudar e fizer as anotações em cima, você não vai ter que pausar muito. Então, fazendo as anotações em cima do material dele, vai facilitar depois vocês revisarem. Tome cuidado com um monte de cores também, tá bom? Depois que você fizer isso, se você quiser seguir essa orientação que ele deu, aí sim você pode ir para essa próxima etapa. Mas são muito poucas pessoas que conseguem fazer isso, colocar só os pontos importantes. O que você pode fazer viu a videoaula, anotou por cima do material que você imprimiu, sugiro que você imprima só a primeira, a frente, atrás você deixa em branco, tá bom? Porque daí depois você viu a aula, anotou, rabiscou, colocou algumas palavras-chave, fez aquela associação, a leitura reflexiva que eu ensino vocês, principalmente para quem é assinante do canal. Olha, uma coisa que é importante falar sobre a nossa plataforma é para quem quer aprender sobre aprendizagem. Quando vocês querem que eu acompanhe de perto todo o processo do material que vocês compram, investem desses profissionais, aí é individual. Você entra aqui no link para você entender, tá bom? Gente, tem umas propagandas aqui. Eu não sei mexer muito nisso, não, tá bom, gente? Estou tentando me virar aqui com o que eu posso. Tá, vamos continuar aqui, senão vai ficar muito longo. Opa! Quero me ver aqui, meu filho. Vamos lá. A sua atenção, conceitos, né, sobre o que você está estudando. Então, o tema que você está estudando tem que estar nessa folha e você vai fazendo as suas anotações. Primeiro, não tem que anotar tudo, não é escrivão da polícia que tem que digitar, né? Inclusive um ponto importante, digitar é muito pior do que escrever, e não sou eu. Ótima edição do vídeo, hein, moço? Muito boa a edição do seu vídeo. Parabéns. Quem sabe um dia eu chego no seu nível. Sim, gente, digitar não é legal, principalmente para quem é visual, tá bom? Não é legal mesmo. Isso aí que ele falou, tá certo, 100% de acordo. Eu estou falando, tem muitos estudos científicos sobre isso. Quem escreve mecanicamente, o fato de desenhar a letra tem outro estímulo. Então, é feito à mão, tá? O que você pode fazer, se você quer digitar, criar um bom material, aí está relacionado a como você revisa depois. Porque você está digitando ali, blá, 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 organizando seu material, se depois você se organizar bem para as revisões com as técnicas importantes sobre aprendizagem, vai dar bom. Mas é muito melhor, como ele falou, você está ali com o material impresso, vendo videoaulas, pode reparar que ele está anotando em cima das apostilas dele, olha lá. Ó, dá um zoom ali, entendeu? Tá certíssimo, prof. É professor, né? É professor. Não coloquei computador como um requisito. Você vai escrever. Mas qual que é o ponto? Você não vai escrever tudo.
Você vai escrever os conceitos ali, né? O principal, sobre o que você está estudando, as coisas que chamaram a sua atenção. Se você tiver material didático, são algumas anotações, alguma coisa que o professor... Para quem é analfabeto funcional ou está tendo contato novo com o conteúdo, vai ter muita dificuldade de colocar aquilo que entender como mais importante. Então, qual que é o passo a passo, tá? Você vai ver a videoaula, vai estar em cima da apostila como ele fez ali, vai sinalizar, vai grifar os pontos que são importantes, vai colocar as palavrinhas-chave que os professores que ele oferece ali, ou o que ele ensina, eu acho que ele dá aula também. Olha, sua garrafinha de água igualzinha a minha também. Olha, eu faço esses comentários por meio por causa de TDAH, para quem tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, para aprender atenção aqui no vídeo, tá bom? Então, me perdoe se você fica incomodado com essas coisas. Então, daí depois que você vê a videoaula, você anota em cima da apostila, faz os seus grifos, você tem que fazer uma revisão reflexiva. Você vai ler novamente ali, vai fechar os olhos, vai tentar explicar o conteúdo, vai fazer um pouco de questões logo em seguida. Possivelmente você vai conseguir realmente transcrever as suas palavras-chave, que depois vão facilitar as suas evocações, tá bom? O professor falou, que é relevante, né, que tem algum ponto de atenção ali, você vai anotando ali. Quero deixar bem claro que eu dei uma olhada nos outros vídeos dele e ele é um dos poucos profissionais que eu gosto da forma que ele conversa com vocês. Está se atualizando, está muito importante, ele está fazendo neurociência, dou uma orientação para o professor Matheus, né? Matheus Andrade, que eu sei que deve ler livros sobre aprendizagem, mas se possivelmente, se você puder lá na frente se especializar um pouquinho mais, tenta entrar na psicologia cognitiva, ou oh meu Deus do céu, na neurociência da educação, tá bom? Vai ser bem legal se você quiser agregar mais um pouquinho de contextos aí. Lembrando que o meu diferencial é que, além de ser psicopedagoga, eu sou psicanalista, tá bom? E por que a gente faz anotação? Já falo para você, não é isso que vai fazer você memorizar, mas isso te traz para o momento presente. É o ponto de atenção. Do neurocientista chamado Stanislas Dehaene. Tudo que vocês escutam aí de estudo ativo está relacionado a estar presente naquilo que se monta, tá? Então, o que ele falou aqui é muito importante. Porque se você está ali estudando, está fazendo suas rabiscos, suas anotações, depois você vai fazer aquela leitura reflexiva, vai criar palavras-chave, você nem necessariamente precisa ter um caderno para fazer isso. Você pode fazer em post-its, palavras-chave que você coloca na própria apostila ali para você ganhar tempo. Depois isso vai facilitar bastante você fazer as suas próprias conexões e fazendo suas conexões bem feitas e as suas associações, que é quando você busca aquilo que você já tem de pré-informação, ou você compreende bem, o professor depois faz questões e dá informação que você não tinha, começa a fazer sentido porque você entende bem o professor. Ao colocar as suas anotações ali, você está muito presente, você não está ali vendo videoaula e anotando de forma ensandecida as coisas. Isso é o tal do estudo passivo que o povo fala tanto, tá bom? Tem que estar presente naquilo que se monta. Estar presente naquilo que se monta é estar associando o conteúdo. Ele fala que sem atenção não há aprendizado. O que acontece? Às vezes a gente está assistindo aula e a gente está caído ali, já não está prestando atenção em nada, está pensando longe. Então, o fato de anotar te dá... Professor, você é ansioso, hein? Tá batendo muita perna aí, chacoalhando muito. Isso é ansiedade. Toma um fitoterápico aí que vai te ajudar nessa ansiedade. Eu também sou hiperativa, te entendo, tá? É realmente o que ele fala, tem que estar atento. E uma das melhores atenção para que você consiga selecionar aquilo que é importante, principalmente a atenção focada, que é quando você está hiperfocado naquilo que se constrói. E a seletiva, quando tem outros distratores em sua volta, mas você consegue, apesar dos distratores, selecionar e priorizar aquilo que se aprende, tá bom? traz de volta para o momento presente da aula. Então, esse é o momento de atenção e selecionar alguns temas e já ir começando a anotar. Só para estar ali presente, não precisa anotar tudo, são só alguns conceitos. Segunda etapa da técnica agarrado, essa daqui talvez seja uma das mais importantes, então presta atenção, na etapa do relembrar. Relembrar, basicamente, é o nome que eu estou colocando para facilitar o que a gente chama de recuperação ativa. Pouquíssimas pessoas fazem isso e por isso que pouquíssimas pessoas têm resultado realmente de aprendizagem. O que é o lance? Durante a sua sessão da sua aula,
tanto faz se é uma aula presencial, online. Esse relembrar dentro dos contextos da nossa especialização em aprendizagem, nós chamamos de evocação, tá bom? Então, quando você coloca aquelas palavras-chave e quando você vai revisar, ao invés de você ler tudo que você escreveu, você pode começar com as palavras-chave, tentar buscar na mente aquilo que você estudou. Ah, tem que ser no dia seguinte? Não necessariamente o dia seguinte. Se você está estudando de modo ativo, como eu expliquei o passo a passo, não necessariamente você precisa já fazer isso no dia seguinte, tá bom? Isso aí depende de como cada um de vocês assimila. E quando eu falo sobre assimilação, tem todos os contextos sobre o teu sono, porque por mais que a gente fale um monte de aprendizagem aqui para vocês, se os aspectos nutricionais e mentais não estiver ok, nada disso que ele está falando ou eu vai adiantar na sua vida. Tá bom? Então, é aquilo que eu falo quando vocês vêm aqui comigo para eu cuidar de vocês. Tem as questões nutricionais, tem as questões sobre a insônia, tem as questões sobre a alimentação, né? Então, eu acabo avaliando de modo global tudo, tá bom? Então, isso que ele fala, o termo para a aprendizagem, nós chamamos de evocação. Se você está lendo algum material, isso é uma forma de estudo passiva, tá? O que você vai estar fazendo? Você vai estar recebendo bastante informação, os conceitos e tal. Só que você precisa fazer o que a gente chama de processamento e saída de informação. O que você vai fazer? Depois da sua sessão de estudo, é interessante, inclusive, que você faça um intervalo, você pode intercalar entre outras matérias, mas em um determinado momento, na minha técnica de... Ê, professor, toca violão ainda por cima, hein? Arrasou. Revisão, eu chamo de revisão 3D, é no final do dia, mas você vai pegar uma folha, e aí pode ser um caderno rascunho, tá? Então, por exemplo, esse aqui é o meu caderno rascunho que eu faço isso, e aí você vai pegar, e pode ver que não é bonito, eu não sei se vai dar para ver, que às vezes a, a luz aqui, ela atrapalha, mas enfim, são anotações. O que eu faço com isso aqui? Eu vou explicar. Eu tento me lembrar. Esse tipo de anotações que ele fez, nós chamamos de mapas conceituais. Eles são muito bons para facilitar suas revisões, tá bom? Você pode montar desse jeito, mas é muito difícil você estar estudando e montando isso ao mesmo tempo. Você só vai conseguir, dentro das suas dificuldades. Lembrando que aqui é um canal, o meu canal de inclusão. Então, a minha fala é para pessoas que têm dificuldade de aprendizagem, tá bom? Então, quando eu venho comentando sobre isso, é pelo fato de vocês terem dificuldade. Eu tenho certeza absoluta que quem não tem e aplica o que ele fala aí dá bom, tá? Mas o meu lugar de fala é para o pessoal que realmente tem dificuldade, então eu estou fazendo aqui algumas adequações, beleza? Vamos continuar. Lembrar do que eu estudei naquela aula. Você teve lá uma aula de português, você vai pegar uma folha e vai tentar se lembrar. Isso chama-se recuperação ativa. Bom, o que eu aprendi nessa aula? O professor ensinou crase, ele ensinou verbo, pretérito imperfeito, perfeito do subjuntivo, enfim, o que ele ensinou? E aí você vai tentar escrever isso. Mas perceba, é tentar usando a memória. Essa não pode falhar. Eu até não coloquei nos insumos, mas essa é fundamental. Pouquíssimas pessoas fazem isso. As pessoas têm preguiça. Lembrando que a memória que ele fala não é a memória de longo prazo, tá bom? Isso é evocar. Tá lá jogado e para o teu cérebro entender que aquilo é importante ele selecionar e não descartar. Quando você evoca, você assimila melhor o conteúdo, tá bom? De pensar. E todo mundo, eu falo por mim, e por isso que tanto equipamento tem uma inteligência artificial hoje tem tanta força, né? Porque a pessoa não quer pensar, ela quer pegar o negócio pronto. Então você precisa treinar o seu cérebro a recuperar essa informação. Isso, inclusive, durante a aula, você vai perceber que o seu rendimento aumenta, porque você sabe que vai precisar recuperar essa informação. Durante a aula, é muito improvável que você consiga fazer esses esquemas que ele fez, tá bom? Então, você está lá vendo a aula dele, ou seja, de quem for. Você está ali com o seu PDF impresso, e quando falo vendo a aula, é quem tem um estilo de aprendizagem visual junto com auricular. Quem é leitura escrita não precisa ir para videoaulas, tá bom? Então, você vai conseguir fazer o que ele está te sugestionando. Então, foi lá, viu a aula, foi selecionando junto com o professor, depois fez questões, fez aquela revisão reflexiva, que se eu não me engano, aqui na playlist do canal tem. Se não tiver, tem na nossa plataforma sobre aprendizagem. Assim que você realmente conseguiu compreender o passo a passo, você consegue sim pegar uma folha e reescrever
com mapas conceituais ou mapas mentais. Se não, não conseguir, não tem problema. Você vai lá, na segunda vez que você for retomar a revisão do conteúdo, você vai conseguir fazer melhor isso que ele está dizendo. É muito difícil de primeira, para quem tem dificuldade para aprender, ou é um conteúdo muito novo, conseguir fazer isso que ele está fazendo. Lembrando que tem gente que consegue, tá bom? Tô falando para quem tem dificuldade de aprendizagem. A maior parte das coisas que ele está falando não está errada, tá, gente? Compreenda a minha fala, tá bom? Superar, incentivador para o seu cérebro é memorizar aquele conteúdo. É um marcador que você coloca na informação, dizendo, isso aqui eu preciso que você guarde aí numa informação, porque a gente vai precisar com frequência. Se você não precisa da informação, o seu cérebro ele vai apagar simplesmente. Então, você precisa colocar um marcador e falar, a gente precisa dessa informação, e por isso a importância. Esse apagar que ele fala, a gente chama de poda neural, tá bom? Vamos supor, você estuda um conteúdo, aí tem um estímulo elétrico, né, no teu cérebro. E aí, esse primeiro estímulo, surge ali um rastro, que aí comunica, e aí surge, de certo modo, um outro neurônio, que bem compreendido, começam as sinapses. Só que se você cria esse estímulo elétrico, vamos falar sobre eletricidade, e depois você não retoma mais, depois de um tempo o teu cérebro vai entendendo que aquilo não é importante, ele vai descartando mesmo, tá bom? Das revisões. Não vou entrar nesse assunto, mas eu quero que você tenha isso em mente. Pega uma folha e tenta se lembrar dos conceitos. Tenta se lembrar. Matheus, eu vou me lembrar de tudo? Provavelmente não. A gente não lembra de tudo. E aí a gente vai para a terceira etapa. Mas na segunda etapa é forçar a memória para tentar se lembrar dos conceitos. A terceira etapa da técnica agarrado é a técnica da elaboração. O que é isso? Você fez a primeira etapa, assistiu a aula, fez a segunda etapa, tentou se lembrar. Na terceira etapa, você vai começar a pesquisar e ter curiosidade sobre aquele assunto. Então, às vezes, Parabéns pro editor do seu vídeo, hein? Caramba! Vamos lá. você vai extrapolar simplesmente a aula. É o que o Stanislas Dehaene chama de curiosidade, ter curiosidade Essa parte aqui, adequando a concursos públicos, você pode fazer com questões, tá bom? sobre o tema. Eu faço muito isso. Nas aulas de neurociência, por exemplo, é muito pouco. E de questões, só para complementar, você separa o que errou, e do que errou você pesquisa um bem melhor, e aí você pode montar aquele tipo de caderno de erros. E do caderno de erros, você pode fazer o caderno de erros, mapas conceituais, com mapas mentais, da forma que você achar que você assimila melhor, respeitando a sua individualidade. O problema é que quando eu falo para vocês respeitarem a individualidade de vocês, você tem que ter o mínimo de autoconhecimento, né? Por isso que meu canal tá aqui, você tem que maratonar os vídeos. Casos reais, fazem poucas analogias, é bem conteúdo técnico. Aí eu começo a pesquisar um pouco mais para que eu tenha mais pontos de referência com o meu conhecimento prévio. É verdade, gente, estudar neurociência tem que gostar muito, porque a gente pega os nossos livros, é muito conceito técnico, e eu tive muita dificuldade, eu tive que ir para diversos canais para conseguir assimilar melhor. Aí pensa você que está estudando conteúdo de direito, você que não tem formação em direito, ou você que fez direito tudo de qualquer jeito, né? E está vendo material lá que você não está conseguindo criar conexão. Não tá fazendo sentido para você. Se não está fazendo sentido para você, você vai ter que buscar um pouco, que é a tal curiosidade, a investigar melhor, ver uma outra forma de alguém explicando para você até fazer sentido. Porque se você ficar no automático, quando você pega provas com questões mais elaboradas, você vai tombar. E eu consigo extrapolar isso e realmente criar um vínculo com a informação. Então, esse processo de elaboração, às vezes, por exemplo, você estudou numa videoaula, aí você vai pegar uma apostila para ler aquele mesmo conteúdo, ou pelo menos alguma coisa, às vezes não dá para ler tudo, mas ler aquela parte específica numa apostila. O professor comentou uma lei, você vai lá ler a lei, entendeu? Esse é o processo de elaboração. Você está estudando informática, ele ensinou um comando, faz lá no seu computador, coloca lá, abre o Windows, enfim, Word, Excel, faz aquele comando. Esse é o processo de elaboração. O que ele fala, você aprender alguma coisa, é treinar, né? Então, você vai lá treinar por questões. Se é informática, você vai cutucar
o seu computador, porque não adianta ficar, vamos supor, eu venho, chamo um monte de jogadores, aí fico falando, essa aqui é a técnica e tal, a gente vai atacar por aqui, tem os atacantes, e fulano de tal, porque o Neymar não sei o quê, pá. Você está sentado escutando as ideias do técnico, se você não colocar em prática para quem está ali, o coaching de treino de futebol, está ali olhando de fora, que ele está vendo ali aquilo que ele combinou com vocês e você foi ali treinar, a partir daquilo ele vai fazendo reajustes, tá? Então, é treinar. Treinar por questões, separar o que errou, pesquisar um pouco melhor, trazendo para a vida real dos estudos de vocês, vocês podem fazer uma adequação dessa fala aqui dele, tá bom? É estudar com curiosidade. Volta e meia, por exemplo, eu fazia uma aula às vezes e eu não entendia muito bem um conceito, eu ouvia alguma aula no YouTube, outra aula de outro professor, às vezes quando estava fazendo uma caminhada, e aquilo fazia com que eu tivesse mais pontos de referência. Então, nessa, você quase que amplia um pouco mais o que você viu na aula e aprofunda. Então, estudar com curiosidade é isso, tá? É essa etapa da elaboração. Criar mais pontos para facilitar a sua memorização. Na quarta etapa da técnica agarrado, você vai fazer o esquema, vai esquematizar esse conteúdo. Isso aqui é fundamental para que você tenha um bom material de revisão depois. E eu quero que você perceba que é só nesse momento que você vai começar a se preocupar com a produção de material que vai servir de revisão. Muita gente quer fazer isso lá na primeira etapa, enquanto está se... Na primeira etapa você pode fazer assim. Viu a videoaula, tá com a apostila impressa, tá lá anotando o que o professor falou, puxando os garranchinhos ali, as suas palavrinhas, as dicas que o professor deu. Aí você vai lá fazer um pouco de questões, separa o que errou, vai pesquisar um pouquinho mais nos canais. Aí na folhinha de trás que tá em branco, você faz as suas anotações. Dali você já pega as palavras-chave, que usou as cores, um monte de cor colorida, para quê? Né? Elas estão ali para isso. E lembra que eu falei, né? Para ficar usando um arco-íris, não. Elas estão ali para isso. Enquanto você estudou, você fez círculo, você colocou ali uma cor, um sentido para a tua cor. Elas servem para isso. Pega os post-it, pega umas folhinhas, coloca ali umas palavras-chave, pode ser umas folhinhas assim, né? Eu gosto de, eu falo para meus alunos que pode fazer isso aqui. E aí, pega um clipezinho e bota em cima de cada página. Quando você for revisar, você pega só as palavras-chave, tenta buscar na memória. Opa, não consegui. Aí vai lá ver no material que você sinalizou, vai ler de novo, vai virar a folhinha atrás, vai ver o que errou. Às vezes o que errou você já fez uns esqueminhas ali, foi no site de questões, viu uns esqueminhas muito legais. Lembro, não é para copiar nem comprar mapa mental dos outros, você tem que fazer as suas próprias conexões, tá bom? Então, num contexto geral, para não ficar muito confuso dentro dessa ideia de que ele está trazendo, que é boa, só estou colocando de uma forma mais prática, você pode fazer desse modo, tá bom? É isso. Assistindo aula, já quer fazer o seu primeira vez, o primeiro contato com a matéria, já quero fazer um resumão top aqui agora. Você não entendeu o conteúdo, é basicamente você tentar ensinar um caminho para alguém que você não sabe. Imagina se você tivesse que explicar um caminho, você vai chegar lá em Aparecida do Norte, mas você não tem a menor ideia como é que faz isso, e você vai explicar para uma pessoa. É você fazendo isso, porque, na verdade, o resumo, ele é quase como se fosse o seu eu do futuro. Você está fazendo agora, para depois você revisar. Você está explicando para você depois uma coisa que você não entendeu. Então, não faz sentido. É agora, nessa quarta etapa, que você vai fazer isso. O que a gente vai utilizar? Basicamente, a gente vai utilizar a nossa folha sulfite 4 dobrada ao meio, ou, na melhor das hipóteses, se você puder, compre uma folha que já venha nesse tamanho, se eu não me engano, a folha A5, e compre uma gramatura maior, que é um papelzinho preto. Preciso com esse aqui. Tipo isso aqui. Mais barato? Quarto em 4, se quiser. Vai ficar maior que post-it. Você faz aquilo que eu falei, coloca com os grampinhos, certo? E coloca ali essas palavras-chave. Não precisa fazer no mesmo dia. É muito mais interessante que você coloque todas as palavrinhas-chave e passado uma semana, você pega no final de semana, por exemplo, vai lá na folhinha, na sua apostila, olha ali as palavrinhas, tenta evocar. Se não conseguir, lê novamente o teu conteúdo e assim você vai avançando e voltando conforme você vai aumentando essas fichinhas aqui, tá bom? Que são aquelas fichas que eu utilizo, inclusive,
mas eu prefiro, eu comprei porque não achei naquele momento, mas ela veio com pauta. É legal que ela não tenha essas linhas, tá? Para sua memorização é melhor, mas veja que é um papel mais, um cartãozinho. Isso aqui é mais legal. Não é que ter linha ou não ter linha vai afetar a sua memorização, tá? O que eu percebi que a gente tem muita dificuldade com coisas que têm linha, dificulta a nossa criatividade. Porque a gente foi condicionado nas aulas de educação artística, não sei se é esse nome da época de vocês, eu já sou mais velhona que vocês, a gente desenhava aqui em cima de folhas lisas, sem pautas. Isso facilitava bastante a gente ter liberdade de criatividade, até porque o nosso cérebro tem muita dificuldade de associar limitações. Limitações em tamanho de páginas. Se você tem um monte de páginas imensas, ele vai expandir um monte. Se eu teria uma coisa mais limitada, ele vai ter que ficar muito atento para conseguir colocar, porque é mais ou menos assim, ó. Você tem muita grana na tua conta. Conforme você vai gastando, que daí vai lá no vermelho, você não começa a ficar muito atento naquilo que você gasta. É mais ou menos esse conceito aqui que eu estou tentando explicar para vocês, tá bom? Então, quando tem as linhas aqui, tem gente que vai muito bem com as linhas. Tem gente que não. Mas quando a gente quer desenhar algo mais elaborado, ter mais liberdade, não se sentir tão limitado, ou não associar traumas relacionados às nossas dificuldades, que a gente era obrigado a fazer aqueles textos imensos, muito lineares, com orações muito longas, e dificultava bastante a nossa atenção de um modo um pouco dinâmico na hora que a gente fazia as nossas leituras ou as nossas anotações. Então, é muito melhor realmente que não tenha linha e que seja liso. Você pode fazer as suas fichinhas para cada matéria, e isso aqui é mais fácil para manusear e tal. Então, fica essa recomendação. Se não tiver jeito, faz na folhinha sulfite aí. Isso que ele está falando, gente, não coloque separado. Você tem que deixar tudo muito condensado no próprio material, tá bom? Então, de novo, tá lá, viu a apostila, anotou, papapá, criou as suas fichinhas de evocação, que são as palavras-chave, ou as suas anotações muito sucintas, colocou um clipezinho ali junto. Porque vocês têm uma mania de vai acumulando. Ah, tem isso aqui, tem o meu caderno, tem a minha fichinha. Agora, pensa bem, não tem um caderno, tem só a apostila, olha que coisa linda. Atrás ficou em branco, fiz as minhas anotações ali, e o que ele falou, coloquei com um clipezinho. Então, toda vez que eu for retomar as minhas revisões, vai ser só num negócio só. Você vai ter mais rapidez e muito mais repetições de modo eficaz. Divide ela, depois você corta e você vai ter 2 cartões. Ponto importante. Você vai escrever de um lado, e a gente vai usar como flashcards, talvez você já tenha ouvido falar. Você vai usar de um lado, você vai escrever sobre o que é o tema. E no verso, você vai escrever você vai fazer o seu esquema, né? Os esquemas, e eu vou te explicar como fazer. Tá vendo? Se você pegar, fazer as perguntas ali na sua fichinha, ou colocar suas palavras-chave, e já colocar ali grudadinho no seu PDF, concorda que quando você for ler, tentar evocar e não conseguir, tá ali. Aí você pega ali, lê de novo na apostila, vira ali, dá uma estudadinha. Isso que ele tá falando é muito legal. Muito legal. Você pode fazer assim também. É legal o que ele tá falando, tá bom? Eu tô trazendo um pouco mais de praticidade para vocês, mas esse contexto aí que ele tá falando é bacana. Se você quer fazer assim, pode fazer que é legal. Você vai esquematizar essa informação. Mas, basicamente, você escreve de um lado e faz os esquemas do outro. Por quê? Porque quando você for revisar, você não vai pegar e já olhar o verso para olhar como você esquematizou. Você vai olhar o conceito e vai tentar se lembrar. Você pode pegar um rascunho, por isso que o rascunho é tão importante. Eu tenho um monte aqui. Porque você vai sempre tentar se lembrar da informação. Perceba, sempre eu vou estar exigindo de você um processo ativo de. Aqui você não precisa ter o rascunho, como eu falo, né? Pode ter, como ele falou, não tem problema não. Mas, né, viu videoaula, porque é onde que estão as cores. E aí, você viu lá a videoaula, tá lá com o PDF impresso, encheu de cores ali, e você passou por um monte de outros processos que realmente são bons. Discorre um pouquinho sobre as cores se não colocar um sentido, mas você viu a videoaula, colocou sentido para suas cores, enfim, geralmente eu oriento meus alunos a colocar de verde tudo que eles viram em provas anteriores e temas. Geralmente, quando eles vão assistir essas aulas, eles já estão com material assinalado, sinalizado, na verdade, é a palavra, né? Já estão sinalizados. Não vai dar para explicar aqui qual que é o conceito de como eles fazem, porque senão vai ficar muito longo. E daí, quando eles vão estudando, eles vão adequando mais informação.
fazem questões, separam o que errou, aí eles criam as fichinhas, que eles podem colocar com um clipezinho ali, né? Não precisa ter rascunhos, porque daí ele vai voltando, de repente o rascunho, de repente as anotações, tá na parte de trás ali da apostila que ele deixou em branco, tá bom? Para você que tá querendo pegar a ideia dele e dar uma adaptada melhor, tá bom? Lembrando, gente, por favor, não estou desmerecendo o profissional. Estou dentro da minha área, reagindo no vídeo que vocês me mandaram. De tentar se lembrar do conteúdo. Esse é o principal objetivo aqui. Você vai tentar se lembrar dessa informação. Então, na frente você coloca o conceito, no verso a gente vai trabalhar com essa questão dos flashcards, que é a possibilidade de você olhar a informação. Muita gente conhece, tem aplicativo e tal. No papel é o melhor que você pode fazer, tá bom? E agora eu vou te explicar como é que você vai passar essa informação para o seu flashcard ou para o seu cartão aí. Muito importante, a gente vai fazer isso de uma maneira simples. Tem como complicar. Eu, por exemplo, eu tenho esse livro aqui do Tony Buzan, que é o livro que fala sobre mapas mentais. Eu já estudei muito mapas mentais, eu utilizo alguns digitais quando eu quero organizar a informação, mas confesso para você que eu não consigo fazer esses mapas mentais bonitinhos que esses caras fazem aqui. Isso aqui é impensável, eu não sei desenhar, minha letra é feia, não fica nem um pouco parecido, mais me desgasta do que eu tô colocando para vocês o que funciona para mim. Se você tiver um dom artístico para fazer mapa mental, fique à vontade, eu acho que não precisa. O que você precisa é o seguinte, simplificar a informação, isso sim, a gente vai usar abreviações. Você pode pegar e colocar uma lógica, por exemplo, que você está estudando processual. Qualquer processual. Você pega uma folha em branco, né? Você pode colocar ali, sei lá, processual, e aí você coloca desde o início aqui. Não precisa fazer um negócio colorido, tudo elaborado. É um saco isso mesmo, está certíssimo. Você só vai colocando um sentido como se fosse pequenas ilhas ali, sem ficar pensando em cores. Esse livro é muito bom, que ele mencionou. Mas a gente tem que trazer para nossa praticidade mesmo, né? Mas criar um mapa mental do teu estilo de uma forma simplificada, que vá colocando o sentido de sequência para você, é muito bom para assimilação e depois para suas revisões, viu? O máximo simplificado e tentar tornar ele um pouco mais visual. Então, por exemplo, vou fazer um aqui só para servir de exemplo. Vamos fazer um sobre nacionalidade. Nacionalidade. Ó, nacionalidade, se eu não me engano, está no artigo 12 da Constituição, tá? Depois vocês verifiquem se é isso mesmo. Eu escrevi aqui de verde, nacionalidade, artigo 12, beleza? O que eu vou fazer? No verso, eu vou colocar os esquemas. Então, vamos supor que eu tivesse assistido a aula, eu já elaborei, já pesquisei casos de pessoas, de brasileiros natos, naturalizados, já extrapolei esse conteúdo, e aí eu vou esquematizar. Posso fazer com caneta normal, tá? A famosa BIC, ponta quebrada, que é a que eu tenho, e aí você vai escrever lá, então, os casos de brasileiros. São dois casos, né? Nato. Olha, todas essas fases, essas camadas, se não der tempo, começa assim, fazendo uma lista de erros, da lista de erros, pega todas essas orientações que nós demos e vai devagarzinho, adequando, porque eu sei que não é fácil. Vocês ficam um pouco perdidos. É uma construção, uma arquitetura demorada, tá bom? Então vamos por partes. Não fique desesperado. Vai dar tudo certo. E naturalizado. Tá? Então, estou fazendo aqui bem rapidinho, só para vocês entenderem o esquema aqui. Então, brasileiros natos, naturalizados, e aqui você vai puxar setinhas. Os casos em que o brasileiro é considerado nato, né? No Brasil, a gente usa o que eles chamam de ius solos, né? Que é nascidos no Brasil, são considerados brasileiros. E o caso de quem pode ser naturalizado, enfim, tem algumas regras para países originários. Fazendo outro comentário sobre isso. E tudo isso que vocês estão fazendo não significa que vai chegar na hora da prova e tem uma questão extremamente elaborada que você vai acertar, porque aí entra a compreensão, tá bom? Então, vamos supor, você memorizou tudo sobre nacionalidade, criou todo esse esquema. Mas vai, pega uma questão com um caso, uma análise de caso, uma situação hipotética, que você não consiga identificar o que você memorizou, tem que tomar muito cuidado. Essa identificação você vai conseguir com bastante treino, tá bom? Cuidado. De língua portuguesa 1 ano, para quem é de outra nacionalidade, né, de origem, 15 anos, enfim, não vou entrar nisso. Mas aí você vai fazer esses esquemas.
você vai desenhar essas informações. Então, isso aqui seria a minha anotação, o meu esquema. Claro, eu aprofundaria, colocaria setinhas, variaria as cores. Se você puser sempre informações pequenas, tá? Não vai escrever, isso é importante, não é textão. Lembra, o seu cérebro ele vai pegar um textão que foi escrito ali, como se fosse um texto no computador, e ele não vai ter nada que chama a atenção, não tem nenhum aspecto visual. O nosso hemisfério direito do cérebro, ele gosta de cores, de formas. Então, tenta trabalhar isso, não precisa ser perfeito, mas... Essa parte sobre cores e formas é principalmente para quem é visual, tá bom? E é claro, você tem que criar um esquema, mas tem gente que não precisa dessas cores, não, e tá tudo certo, né? Tem uma assimilação muito boa. Então é importante a gente trazer isso à tona para que vocês não fiquem achando que todo mundo assimila da mesma forma, tá bom? Esquematizando essas informações depois que você já estudou. Isso aqui é o poder. Se você fizer isso aqui, por exemplo, esse assunto você já não erra mais em questões, você vai se lembrando. Porque toda vez que você for ver esse flash. É verdade, no geral, vai ser difícil você errar uma questão dessa, a não ser que seja uma questão muito bem elaborada, você não treinou tão bem, que você memorizou, mas não treinou tão bem, né? Então, mas é muito difícil. Se você criar toda essa situação, porque na minha concepção, dentro da minha área, é muito melhor estudar assim do que da forma que vocês andam estudando por aí em outros sites, e com outros materiais e com outros mentores, tá bom? Card aqui, né, essa anotação, você vai olhar para a nacionalidade, você vai fechar o olho e vai tentar pegar um papel e desenhar tudo que está no verso. E aí você não vai conseguir tudo, mas você vai ficar cada vez mais próximo até uma hora que você vai realmente memorizar e essa informação você não perde mais. Esse é o ponto principal. Bom, essa é a técnica agarrada. Espero que você tenha gostado. Se vocês quiserem, e se esse vídeo aqui bater 10 mil likes, eu faço um vídeo aí detalhado na prática de como é que você vai fazer essas anotações. A gente pode fazer. Vou olhar, hein? Bateu 10 mil, pode me mandar o vídeo que a gente continua vendo os detalhados. Mas, no geral, parabéns, viu? Vou olhar aqui novamente para não falar o nome errado, Matheus Andrade. Parabéns, tá? Eu acho que no mundo de concursos públicos você está mais dentro daquilo que está dentro realmente da aprendizagem, de um modo mais acolhedor, certo? Então, bacana. Gostei de vocês terem mandado esse vídeo aqui para mim. Eu sei, até imagino por que vocês mandaram, né? Para que eu comentasse. E, novamente, vou falar para vocês. Sempre que vocês quiserem que eu comente um vídeo, pode mandar para mim. Manda lá no Telegram, vou deixar os links aqui na descrição. E no meu tempo eu vou comentando sim, tá bom? Com todo respeito, espero que o professor não se sinta ofendido. Gostei bastante do vídeo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado dos meus comentários também. Beijão, fique bem.